Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É o quarto livro do Novo Testamento. O Evangelho de João, ele é interessante. Ele não é um dos evangelhos sinópticos, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que eles se encontram nas parábolas, nas histórias. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos, que era um discípulo de Pedro ali, ele escreveu o que Pedro relatava também para ele, poucas coisas que ele viu. Lucas, que era também um discípulo de Paulo, não deixa de ser, naturalmente era um discípulo de Jesus. E Mateus, que era um apóstolo, escreveram também baseando-se no evangelho de Marcos. Agora, João foi um apóstolo que escreveu um evangelho com diferenciações importantes. Mateus escreveu o evangelho para os hebreus, começa com uma genealogia ali, então ele está explicando quem é o Messias, mas para os judeus. Marcos escreveu o evangelho para os romanos, fala muito sobre imediato, fala muito sobre essa organização, fala muito sobre obediência e honra. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, vai mostrar Jesus como o homem perfeito. Agora o evangelho de João, ele foi escrito, pasme vocês, para a igreja. Mas vão escrever um evangelho para a igreja? Porque o evangelho de João, ele apresenta características que devolvem sempre o poder para a igreja. O amarelo, o batismo, o leão, devolve o poder para a igreja. Antes nós lemos, é só um versículo, só para você entender, cenas da vida de pessoas, as primeiras cenas da vida de pessoas definem o rumo da vida delas em características bíblicas. A pessoa do Espírito Santo, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor pairava ou se movimentava sobre a face das águas. Característica do Espírito Santo, ele se movimenta. Vamos lá, algumas características. A vida do apóstolo João. Quando o apóstolo João aparece na Bíblia, ele está consertando redes. Ministério do apóstolo João, conserto. E isso é muito importante. Ministério do apóstolo Pedro, ele estava fazendo o quê? Pescando, e Jesus o chamou. E ele era o quê? Um evangelista. Quando ele pregou, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus, desceram as águas do batismo. Depois, próximo 3.000 também. Mas vamos lá. João capítulo 16, versículo 33, diz assim a minha tradução: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo. Outras traduções dizem, tenham coragem, eu venci o mundo. Eu quero ficar com essa tradução que diz, tenham ânimo. Amém? Tenham. Olha para essa pessoa e diz, tenha ânimo. É uma mensagem de Jesus de um tema sobrenatural, né? Eu quero falar um pouco com você sobre ânimo. E ânimo é um atributo da alma. Quando Jacó se comprometeu em pagar o dote, trabalhando para ter a sua esposa, como é que era o nome da esposa desejada de Jacó? Tinha duas, lembra? Uma era Lia e a outra era Raquel. Ele pagou o dote por quem? Pelas duas. Mas que ele queria primeiro? Raquel, isso. E estava ele naquele sol trabalhando, carpindo, preparando aquele chão, uma situação sufocante às vezes, aquela dor nas costas, aquele dia que o negócio está meio azedo, que você não sabe se você é barro, se você é telha, se você é tijolo, se você é vaso. Aí de repente vem aquela canseira, ele olha para quem? Ele olha para Raquel, e ela está lá, o cabelinho cobertinho, o olho olhando para ele assim, ó. Um olhar assim, olhando para ele, filmando ele. Jacó olha para ela e ele se anima. Por quê? Porque ele olhou para a promessa.
ele olhou para a promessa. Então, ânimo é um atributo da alma e tem muito a ver com esse ativador que é a nossa visão. Visão é diferente dos olhos. Visão é algo carnal. Aliás, olhos são uma questão carnal. Você vê aqui. Visão é algo do coração. Você enxerga além. O ânimo, ele é um ativador da vida. O ânimo, ele é base para o nosso viver. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sujeita a doenças psicossomáticas. Eu vivo postando às vezes nas minhas redes sociais as doenças psicossomáticas, que na verdade são doenças que começaram pela alma da pessoa. Tristeza, que enfraquece os pulmões. E aí tem uma série de coisas, tanto na lombar, que é a frustração, problemas nos rins, no fígado, dor nas articulações, N situações aí que também envolve isso, que tem que se prestar atenção. Então, o ânimo, ele é algo ativador do bem-estar também. Uma pessoa que sempre está desanimada, uma pessoa deprimida, uma pessoa sempre com dor de cabeça, uma pessoa com N situações. Porque se você não tiver ânimo, você não tem graça de viver, você não tem graça de continuar, você não tem graça de conquistar, você não tem graça de sonhar, de projetar. Tudo para você é uma rotina desanimadora. Tudo é assim. Então, antes de falar sobre ânimo para você entender o valor do ânimo, eu quero falar sobre desânimo. Eu quero abordar a causa contrária do ânimo, que é o desânimo, que é uma coisa terrível na nossa vida. Eu separei alguns pontos aqui. O que pode produzir o desânimo na nossa vida? Primeiro ponto: o que pode produzir desânimo na nossa vida? Você que está aí no sofá, na tua casa, na cama, talvez até numa penitenciária, eu não sei. Você que está na tua casa aí, presta atenção o que pode produzir desânimo. Primeiro ponto: comunicação negativa. Uma palavra má, uma palavra perversa que machuca. Às vezes, uma palavra só pessimista pode levar o indivíduo ao desânimo. O profeta Elias é um baita de um cara, um homem que teve experiência com Deus incrível, 3 anos cursando teologia com Deus num deserto, era alimentado por ele lá. O homem que experimentou coisas como o nosso irmão disse domingo, inefáveis, coisas incríveis, coisas que você não acha palavra para descrever. Simplesmente Jezabel, que nunca falou cara a cara com ele, diz algo, alguém leva para ele, Jezabel, que é a tua cabeça. Algo impactou o coração dele que o desanimou. Avisa Elias que a cabeça dele vai rolar, hein? 1 Reis 19. A Bíblia diz que Elias caiu num desânimo, e ele foge para onde? Para um deserto. E a Bíblia diz que ele está cansado, ele vai para debaixo de um zimbro, um arbusto grande, e a Bíblia diz que ali ele pede para Deus a morte. Ele desanimou, e ele diz: eu não sou melhor que os meus pais. Você lembra do povo de Israel? Ou melhor, você lembra do exército de Israel? Olha, quem aqui foi para um quartel, quem aqui foi treinado para ser um soldado, sabe que sentimento você tem que colocar de lado. Hoje tudo está virando dependente de sentimento. O culto tem que ser sentimental, tudo tem que ser sentimental. Não é mais o poder da decisão. O sentimento se colocou acima. Então as propagandas, elas se especializam em manipular o sentimental. E aí, o sentimental de Elias estava abalado, como o sentimental dos soldados ali, ouvindo um homem próximo de 3 metros de altura. Segundo a minha Bíblia Plenitude, Golias tinha 2,97 metros de altura. Não tem um homem aqui para me enfrentar. Falando para um exército inteiro. Não tem ninguém aqui. E a Bíblia diz que o exército acampado um na frente do outro,
Golias levantava, e Golias tinha mais 5 irmãos, né? Mais 4 irmãos, aliás, mais 5 irmãos, desculpe. Chegava e começava a desafiar. E esse jeito de Golias falar desanimou o exército de Israel. Mas tinha alguém que não estava naquele exército ali. Como que era o nome do rapazinho? Um galizezinho, caipira, um galo caipira, cabelinho vermelho, a Bíblia diz, chamado Davi. Se fosse o mineiro falando, metida besta. Que ele não ouvia Golias, ele ouvia o quê? Palavra de Deus. Ele chega lá, ele escuta Golias falando aquilo, ele chega para o seu irmão Eliabe e fala: o irmão mais velho, você vai deixar esse cara ficar falando assim com vocês? Esse incircunciso, esse homem que não tem nem aliança com Deus? O que Eliabe diz para ele? Você veio aqui para zombar da gente, ué? Rapaz, você vai levar uma marmita para os irmãos? Você veio aqui para zombar da gente? Sim, como que? Não, você está muito cheio de querer, rapaz. Você quer fazer alguma coisa, vai falar com o rei. E ele foi falar com o rei. Quando ele voltou, ele pegou 5 pedras de um rio. Por que ele pegou 5 pedras? Bastava uma. É que Golias tinha mais, não era 5 irmãos não, mais 4 irmãos. Enquanto o gigante veio com a mesma estratégia para ele, com aquela comunicação negativa, hoje, vocês estão zombando de mim. Vocês mandam uma coisa dessa aí para me enfrentar? Hoje mesmo, eu vou dar essa carne dele para as feras do campo. Hoje mesmo vou fazer isso. Davi olha para ele e fala: você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje saberão quem é. E a Bíblia diz que Davi corre para cima dele. Mas quem fica escutando direto? Você não presta, não adianta, você não é nada. Quando você crescer, não vai adiantar nada, você vai ser a mesma coisa do teu pai. Como você é parecido com o teu pai? Como o teu pai? Você é parecido com a tua mãe. Como a tua mãe é isso, como a tua mãe é aquilo. Você é igualzinho a tua avó. Não adianta mesmo. Esse lugar não vai mesmo. Esse lugar não vai mesmo. Você está entendendo o que a comunicação negativa pode levar a você? 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 ao 11. Quando os soldados ouviram Golias, a Bíblia diz que eles temeram, desanimaram. Números capítulo 13, versículo 17. Quando os espias que Moisés enviou para Canaã, para que prestasse atenção nos detalhes, para que não só por estratégia, mas também animasse o povo, quando eles chegaram, como é que estavam esses espias? Quantos espias que eram? Era 10 ou era 12? Fugiu? Eram 10 espias? A Bíblia diz que somente 2 estavam animados: Calebe e quem? Josué. O resto falava o quê? Nós éramos como gafanhotos na visão deles. Isso é uma mentalidade de gafanhoto. Mas a terra não mana leite e mel, a terra não é fértil, a terra não produz, a terra não é abençoada. Rapaz, mas aqueles gigantes lá, você está indo para a condenação. Então uma comunicação negativa é a pior coisa que tem para desanimar você. Há pessoas que você se aproxima e você vai lá e fala bem assim: irmão, vamos fazer tal coisa, irmão, vai dar certo, irmão. Rapaz, não sei não, eu já vi isso em tal lugar, não. Mas irmão, veja bem, rapaz, mas sabe o que é? A minha perna, mas irmão, você arruma 10 soluções e a pessoa arruma 10 problemas para cada solução que você arruma. Já viu isso aí ou não? A pessoa negativa, ela faz com que o pessimismo, ela tome conta não só das suas atitudes, mas até da tua salvação, se você não tomar conta. Você está entendendo o que a mídia tendenciosa está tentando fazer? Para quem não sabe, está tendo um surto terrível de H1N1. Você vê isso nos noticiários? Não, né? Cadê as estatísticas hoje? Não tem. Até o apresentador famoso faleceu de H1N1. Você não está vendo isso? Porque escolhem o que querem ficar apertando, o que querem ficar pressionando, o que querem ficar colocando. Cuidado com essas coisas. Por incrível que pareça, a notícia ruim que traz ibope.
Cuidado com a comunicação ruim, a comunicação má, o que ela pode estar fazendo na tua vida. Teve um pastor que assumiu a Quadrangular do Sabará. Ele foi o segundo pastor que assumiu a Quadrangular do Sabará. Isso em 93. E isso foi ele que me disse. Ele assumiu uma igreja que estava quase 2 anos aberta. E o pastor não estava muito legal. E aí ele assumiu a igreja, ficou 3 meses com a igreja aberta ainda, fechou a igreja, e ele me disse que falou essas palavras. Ele disse assim: esse lugar aqui, essa igreja e esse lugar aqui não vai para frente não, de jeito nenhum. Ele abandonou a igreja e ele disse que esse lugar não ia para frente. Quando essa notícia chegou de várias formas para mim. E eu disse: não vai, que caia por terra em nome de Jesus. Nós vamos construir uma catedral nesse lugar, porque nós vamos ajudar a reeducar toda a estrutura deste lugar, toda a cultura deste lugar. Meu irmão, o que você anda ouvindo que você está tão desanimado? O que você anda ouvindo que você está tão triste, borocochô? Que felicidade para você, era só o que tinha lá no passado, as músicas lá de trás, as vivências lá de trás. Lá sim era bom, lá atrás. Daqui 10 anos você vai falar que hoje era bom, mas também você não está aproveitando. O que você anda ouvindo? Segundo ponto, sobre desânimo. O que traz desânimo? A maneira como você encara as adversidades. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você está enfrentando um desafio e você louva na adversidade, meu irmão, a força, ela brota dentro de você por uma ligação maior. Isso é, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus não me abandona, e que alguma resposta virá, e que uma porta Ele abrirá, e que Ele vai colocar pessoas, e que Ele vai desembrulhar isso, e de alguma forma Ele nunca perdeu o controle. Agora algumas pessoas, quando aparece um desafio, falam: só comigo, para mim tudo é mais difícil. Parece que eu vou avançar, pronto, olha aí, Mas meu irmão, calma, é que você não tem uma esposa igual a minha. É que você não sabe a dificuldade que eu tenho com um marido igual esse, pastor. É que você não sabe, pastor, onde eu moro, como é difícil. Pastor, você já teve um carro velho? Esse tempo atrás eu brinquei com as irmãs. Estava a dona Laudelina ali fora. A dona Laudelina tem 82 anos. A pastora Maria Helena, 81 anos. A irmã Josefa, 76. A irmã Alice, 80. Se não é 80, vai fazer 80 ali fora. E a Josefa estava faltando um pouco de ar nela. Ali estava tudo ali fora. O que foi, minha irmã? Ela: me deu um pouco de falta de ar, mas eu estou melhor agora. Eu olhei para ela e falei: vocês vão ver quando vocês chegarem na minha idade. Quando chegar na minha idade. Meu irmão, eu falei brincando, mas tem pessoas que têm 20 anos e está pior do que quem tem 80. No desânimo, para qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa que precisa ter. Pelo amor de Deus. Se você se mostra frouxo diante dos desafios, realmente pouca é a tua força. Se você entregar as adversidades, o desânimo ele vai tomar conta de você. Você já perdeu antes de você enfrentar. Antes de você enfrentar aquele desafio, você já perdeu ali. Já. Você já declarou a derrota ali. Já. Pelo amor de Deus, tem um ponto para você olhar e você confessar. Já ouviu falar do livro de Lamentações da Bíblia? É um livro pesado, meu irmão. E lamentar faz parte da nossa vida, né? Todo mundo tem uma fase ou uma situação. Mas até no livro de Lamentações, Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero ânimo para eu continuar mediante esse desafio. Terceiro ponto, terceira situação que traz desânimo: as terríveis lutas da vida. As terríveis lutas da vida trazem desânimo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Na Ásia
quase que me desferiu da vida, de tanta perseguição e maldade. Na Macedônia relatou muitos ataques e desgastes. Quem é esse? O apóstolo Paulo. Tanta perseguição, tanta calúnia, tanta busca contra a sua vida e contra tudo aquilo que ele estava tentando construir, que ele fala, quase que eu entrei num desânimo de tanta perseguição. Mas o apóstolo Paulo era alguém que a sua visão era renovada. Quarto ponto, situação que quer nos trazer desânimo: questões biológicas e patológicas. Há coisas que nós não podemos espiritualizar, meu irmão. Não podemos espiritualizar. A química no nosso cérebro e no nosso corpo também. Já ouviu falar de vitamina B12? Que é chamada a vitamina da alegria? Uma pessoa, por exemplo, que faz redução de estômago, que hoje em dia é moda, é uma pessoa que tem dificuldade gigantesca de absorver essa vitamina agora. Vitamina D, muito importante. Existem várias vitaminas que vão te ajudar. Tem gente que tem que tomar lítio, para você ter uma ideia, o nível que está a pessoa. Então, se você parar para pensar, não são só questões espirituais não, nem outras situações, são questões químicas, biológicas e também hormonais, que querem trazer desânimo para uma pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que usou derivados do ópio, cocaína, crack, outros tipos de droga, que levam a pessoa a um hiperestímulo. São drogas que vão acabando com as endorfinas da cabeça. Inflama, incha e daqui a pouco queima. Então você, que é uma pessoa que nunca usou drogas nesse nível, você, por exemplo, passou no teste do Detran, você está feliz. No outro dia pela manhã você pensa, eu passei no teste do Detran, eu vou andar de ônibus, mas com a minha carteira de motorista no bolso, porque eu passei no teste do Detran. Mas uma pessoa que passou, que usou essa quantidade de droga e coisa e tal, a alegria dela é muito rasa, é muito rápida. Por quê? Se alegrou hoje, legal, mas daqui a pouco já vem aquela ansiedade de novo, aquela sensação de perseguição, aquele cansaço, aquele convite do inferno para que a pessoa busque uma alegria momentânea de um falso paraíso. Pessoas que foram muito envolvidas com o álcool também, vieram de uma mente muito pressionada, e isso arrebentou muito a mente. Pessoas que foram muito envolvidas com álcool, são pessoas que têm a tendência de ser pessoas muito fechadas. Cuidado com isso. E eu falo das questões químicas que isso pode provocar. Quinto ponto, que pode provocar o desânimo numa pessoa: a ação de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos da armadura de Deus, para que possas resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso é, ele quer minar o teu ânimo, ele quer que você ande de cabeça baixa, e se você der bobeira, ele atua influenciando nessa área. Não acredite que você é castigado por Deus, ou alguém possa estar sendo colocado por Deus para castigar você nesse ponto. Entenda, tem gente que se enxerga como coitado, como vítima, como desfavorecido, e a autocomiseração é uma estrada florida para Satanás atuar na vida de alguém. A pessoa fica usando pretextos para fugir de responsabilidades quando se intitula como vítima. Não pare em um emprego, não pare em nenhuma igreja, não pare em nenhum relacionamento, não pare em nada, sempre com o discurso de vítima que trouxe do berço, convencido que é vítima. Mas você não viu o jeito que ela lidou comigo? Você não viu o jeito que ele me olhou? Você não viu o jeito que aquela pessoa falou comigo?
Mas na verdade, uma pessoa com comportamento de autocomiseração assim, é uma pessoa que não quer assumir as suas responsabilidades de mudar. Porque pessoas que vencem na vida são pessoas que se adaptam, são pessoas que enfrentam com dignidade, são pessoas que arrumam um meio de conviver, de colocar no lugar e não fogem das suas responsabilidades. Por que você não cria os teus filhos? Não é porque não criou. Por que você não cria os teus filhos? Porque é muito complicado, rapaz. Hoje, veja bem, então, e o meu pai, e quando eu era criança, e esse país? Não, é porque você é covarde. É porque você não quer a constância da responsabilidade. E joga a culpa na tua mãe, no teu pai e em todo mundo. Por que você não fala que você ama a tua esposa? Por que você não fala que você ama o teu marido? Por que você não dá um abraço nos filhos? Por que toda essa dureza? Não, porque eu vou estar dando moral e vão montar cavalo. Não, não vai montar cavalo não. Não vai montar cavalo. Esse vitimismo teu é o que deixa você num calabouço triste, escuro e carente. E essa carência faz você manifestá-la de formas diferentes, terríveis, e você acaba se isolando cada vez mais. E se essa pessoa morre, você sempre fica pensando assim: eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tentado mais, eu poderia. Assim como na adolescência, na juventude, você pode ser feliz hoje, pode estar animado hoje. Tem gente que se enxerga como coitado, como vítima, sempre desfavorecido. Acho que os outros sempre são mais privilegiados. Alguns sempre se acham desafortunados. Não é só você que tem lutas, meu irmão. Não é só você que tem desafios. Todo mundo tem luta, e um monte de luta aqui todo dia. Tem que enfrentar um monte de leão. Mas esse egoísmo, esse vitimismo faz você não ser humilde e enxergar pessoas que estão passando por coisas terríveis. Tem um livro do Mike Murdock, um livro que fala sobre ministério, e ele diz um conselho para líderes. Ele escreve bem assim: sempre escute os infelizes ao seu redor. Interessante isso, né? Quando ele fala sempre escute os infelizes ao seu redor, naturalmente é que para que você tenha humildade de ajudar, para que você entenda pessoas e coisa e tal. Mas você vai perceber o quanto você é privilegiado com a tua vida. Quanto você é privilegiado com a tua vida. Talvez ainda ter a tua mãe, talvez ter alguém na tua vida que coce as tuas costas, alguém que prepare um rango para você legal, alguém que deixe a cama quente, alguém, meu irmão, que você possa mandar uma mensagem de declaração durante o dia, mas talvez essa pessoa não tenha. Cuidado, cada um tem a sua luta, cada um tem. Então não deixa Satanás te intimidar nessas coisas. Há muitas coisas que produzem o desânimo, e o resultado pode ser vontade de morrer, perda de objetivos, de ideais, de sonhos. O desânimo ele pode trazer paralisia do seu potencial. Uma pessoa desanimada pode ter muito potencial, mas ela não tem força nenhuma de resistência. Não vai trabalhar, faz as coisas relaxado, não vê a hora de ir embora, não vê virtudes no seu trabalho, sempre faz as coisas com um peso terrível, seja arrumar a casa, seja limpar um carro, seja executar um trabalho, seja ir num culto, tudo é pela metade, 30%. Vamos participar do louvor? Na hora do culto, o pastor vai lá e fala: se coloque em pé e vamos orar. A pessoa, sabe aquela legião de demônio, só nessa, e aí, meu Deus, tem que ir para a igreja. Vai jogar bola, não corre atrás da bola, e aí fica reclamando: ninguém toca direito para mim, só fica parado, ninguém toca, ninguém,
Vai para a academia, chega na academia, aquela boca seca, não escovou nem o dente, está com o bafo do inferno, está com o cabelo do João Canabrava, pelo amor de Deus, e depois fala, não tem amigo, mas que jeito, tudo que vai fazer é desanimado, cuidado, isso paralisa o teu potencial. Uma pessoa desanimada passa a ser marcada pelo medo, aí começa a vir um monte de síndrome. Uma pessoa desanimada quer ganhar as coisas no dó, mas a Bíblia vai deixar claro que você avança pela fé, por um posicionamento de fé. Deus não vai dar nada para a gente pelo dó, é por um posicionamento de fé, porque Deus não mima ninguém, Deus nos educa. Você vai ver várias passagens na Bíblia, nunca Deus está dando força à depressão. Ele vai dizer ali, diga ao fraco, sou forte, diga ao pobre, sou rico. Você vai ver ali em Filipenses 4,4, o que diz lá? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Você vai ver ali em Miqueias 2,10, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Você vai ver ali, meu irmão, Filipenses 4,8, tudo que é justo, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, e a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Você vai ver na carta de João que diz, jovens, eu vos escolhi porque sois. Você vai ver Jesus falando, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende, eu venci o mundo. Você não vai ver Deus ali, estimulando a depressão, coitado de você, né? Não, mas eu falei, eu tenho visto as tuas lágrimas, e eu tenho visto que você não tem desanimado, nas cartas, né? As 7 cartas do Apocalipse está dizendo isso aí. Eu tenho visto a sua pouca força, mas eu tenho visto o teu esforço, a tua resistência, visto que não abandonaste. Olha só, meu irmão. Outro ponto, a pessoa que desanimada, ela fica com um complexo de inferioridade. Isso é a mentalidade de gafanhoto. Mentalidade, mas isso não é para nós, né? Eu nem sei falar direito, entendeu? Rapaz, você não pensa em casar, não? Eu não sei não, meu nariz é meio grande. Quem que vai querer casar com uma pessoa do nariz grande? Quem que vai querer casar com alguém assim meio... Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu achei interessante, uma pessoa que eu conheci uma vez, ela falou bem assim, isso você já viu, pastor, eu acho tão charmoso gente vesga. Estava lá em casa, eu e minha esposa, e ela falou, acho tão elegante pessoa vesga. Tem gente que fala, eu acho tão bonito gente gordinha, nossa, ou eu gosto tanto de gente magrinha, ou eu gosto de gente alta, magro, cabelo desse jeito, coisa tal. Agora, não existe, já ouviu falar que não existe gente feia, né? Existe gente mal cuidada. Porque tem gente que já morreu faz 3 anos e não enterraram ainda. Pelo amor de Deus, já abandonou a vida. Pelo amor de Deus. A pessoa desanimada, ela perde o seu equilíbrio emocional. O desânimo, ela é uma erva daninha que vai matando as áreas da sua vida. Eu estou te alertando para que você desperte na direção que eu vou te mostrar sobre o ânimo. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Você está vendo como você nem responde? Para que esse desânimo? Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Quando você conheceu a tua esposa, quando você conheceu o teu marido, foi numa clínica psiquiátrica? Você olhou para aquela pessoa e você pensou, essa pessoa vai melhorar a minha vida. Você se apaixonou pelo sorriso dele, pelo sorriso dela. Você se apaixonou por algo ali. E quando aquela pessoa deu alguma moral para você, você pensa, você ficou até nervoso ou nervosa, pessoa. Aí, pode ser muita areia para o meu caminhão, mas eu faço umas 4 viagens se precisar. Não é? Por quê? A pessoa com ânimo, ela vai ganhar espaço. Então, Deus, Jesus, Ele nos estimula a sermos pessoas de bom ânimo. É uma pessoa disposta a encarar a vida, os desafios da vida. É uma pessoa que tem a vida ativa. Eu vou dar algumas dicas para você. Primeiro ponto sobre o ânimo: tenha fé. Creia,
A fé é um elemento ativador do ânimo, é a gasolina para a nossa visão, porque é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Quando uma pessoa está esperando algo bom, como que essa pessoa fica? Empolgada, esperançosa, não vê a hora. Isso tem ânimo. Tem ânimo. O que está acontecendo com alguns jovens hoje em dia? O relativismo. Isso é, um relativismo tão sério que estão relativizando até a Deus, num ponto que dizem que a fé é algo desatualizado, passando a ideia de que o discurso de fé é algo malandro, é algo ignorante, e o que nós estamos presenciando é uma juventude que não em sua maioria, mas em grande parte, está virando um povo depressivo, um povo que tem tudo para a vida, um povo numa geração, numa idade que tem tudo para enfrentar os desafios com grande ânimo, mas qualquer coisa quer desistir, quer fazer dengo, desanima, fala em suicídio. Por outro lado, nós olhamos os velhinhos com muitas limitações, mas cheios de vida dentro deles. Velhinhos casando. Olha, o pai da irmã Solange aqui com 82 anos casou de novo. O pastor Agostinho Basso com 84 anos casou de novo, né? E faz alguns anos está lá na companhia. Pastor Jurandir acordou, até agora que eu falando, ele despertou. Né, pastor? Vai fazer 80 daqui uns dias, né, pastor? E você fala com ele e fala, e está vindo? A minha prometida está vindo montada num camelo lá de Marrocos, mas está vindo. Animado, né, pastor? Animado. E se falar meio assim, ele já acende a anteninha dele. Opa, tá ligado. Aí tem jovem de 17 anos, você fala, qual que é o teu sonho? Me aposentar. Jovem de 20 anos que fala, eu acho que eu nunca vou casar. Eu nunca vou casar. Estou falando para você de coisas que eu já escutei muito. Uns velhinhos animados, por quê, pastor? Eles têm um princípio ativador do ânimo. Qual? A fé. A fé. A fé tirou uma mulher do chão, do meio do caminho, à beira da estrada, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, uma mulher cansada, abatida, abandonada. A fé fez com que essa mulher levantasse e tocasse em Jesus, e dele saísse virtude de cura e salvação. A fé fez essa mulher enfrentar uma multidão que espremia Jesus e o alcançasse. Ânimo despertado impulsiona até a cura. Às vezes tem alguém desanimado perto de você, mas você está animado com a tua fé, e Deus usa essa fé para curar aquela pessoa. Foi o que aconteceu esse tempo atrás com o irmão Anderson, né, irmão Anderson? Estava lá o seu sogro, metade andava, metade arrastava, rabugento, não quer ir para a igreja, estava com uma doença que sangrava e deixava ele abatido, mal, estava indo para o hospital para mais um internamento, desanimado. O Anderson falou, deixa eu fazer uma oração pelo senhor. Colocou as mãos sobre ele, orou por ele e falou, o senhor vai fazer esse exame, e esse exame vai dar que o senhor está curado, o senhor vai ver. Amém, amém. O senhor vai estar curado no nome de Jesus. Pois o homem foi curado, porque tinha alguns exames, e depois dessa oração teve outros exames. Aí o irmão Mateus chegou para ele e falou assim, o sogro dele, eu vou voltar para a igreja. Voltou para a igreja e se reconciliou com Jesus, porque a fé, ela ativa, a fé, ela liga, a fé é uma ligação com Deus que traz vida para cá. Meu irmão, como é que está a tua fé? E a fé vem por onde? E ouvir o quê?
a palavra de Deus. Salmo capítulo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Isso é o resultado da fé. A alegria vem pela manhã. Eu sempre digo. Ontem, um rapaz, o sobrenome dele é Diamante, o apelido dele é Cavalo. Foi de uma comunidade terapêutica. Ele mora muito longe, ele queria membrar com a gente aqui. Um rapaz muito querido. E ele falou: pastor, chorando, eu estou sem chão. A minha filha de 23 anos está com câncer muito grande, está induzida ao coma. Eu quero pedir oração, pastor. Alguns jovens, acho que porque são jovens, a vida não pode estar sujeita a qualquer coisa. Pastor, o que eu faço? E eu disse para ele: olha, a mesma fé que nos faz vencer é a mesma fé que nos faz resistir nos dias da dificuldade. O que Jesus falou para Jairo? Não temas, creia somente. Não temas, tenha fé, tenha uma postura de fé. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todo o mal. Fé é para frente. Agora, uma pessoa rancorosa, tribulosa, é alguém que sempre fica achando um motivo para travar. Olha para trás, está vendo porque eu travo? Por que quando eu era pequeno? Está vendo porque eu travo? Porque às vezes aquela pessoa foi lá: está vendo porque eu travo? Porque eu fui boba, porque eu fui bobo. Está vendo porque eu travo? Está vendo porque eu sou infeliz? Pelo amor de Deus, fé é para frente, é para o alvo. Quem tem fé, prossegue. Quem tem fé consegue tirar forças da onde não imaginava. A fé em Jesus produz ânimo. Segundo ponto, você quer ter ânimo na tua vida? Parece que eu estou num brejo, estou num culto. Você quer ter ânimo na tua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Paulo foi um homem perseguido, caluniado, enxotado, apedrejado, abandonado, resistido, chicoteado, acusado falsamente, condenado injustamente. Aí ele chega em Atos capítulo 14, versículo 22, depois de ser apedrejado, ele diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Em outras palavras, o Senhor me achou digno de passar tribulações para honrar o nome dEle. Estevão, a Bíblia diz, cheio do quê? De funk? Cheio do quê? De dinheiro? Cheio do Espírito Santo, pregou sobre Jesus ser o Messias para os seus acusadores. E a Bíblia diz que eles levaram ele para fora da cidade, o despiram, jogaram as vestes dele aos pés de um jovenzinho chamado Paulo, ou Saulo que era. E a Bíblia diz que enquanto estavam apedrejando, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e, cheio do Espírito Santo, disse: Pai, não consideres este pecado deles. Isso é, cheio do Espírito Santo, os perdoou. Cheio do Espírito Santo, pregou para uma plateia que o apedrejou. Cheio do Espírito Santo, olhou na direção certa e viu que era certo. Cheio do Espírito Santo, partiu para o lugar certo. Cheio do Espírito Santo, você não vai ficar preso em uma mágoa que sempre te acorrenta. Cheio do Espírito Santo, você vai ter ânimo. Terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto? É o terceiro ponto. Sabe o que produz ânimo? A palavra de Deus. Salmo 119, verso 116. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe na minha esperança.
porque a palavra de Deus nos vivifica. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, penetra até dividir a alma do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que é isso? Onde que a palavra de Deus habita? A palavra de Deus habita nas nossas decisões, no centro das nossas decisões. Ela vai nos iluminar para as escolhas. A Bíblia é um livro em que o autor está presente quando você está lendo ela. A Bíblia é a palavra de Deus que vem até nós e nos renova mediante os desafios que nós estamos enfrentando. Olha, meu irmão, quantas vezes na minha vida eu passei por situações em que a palavra de Deus me resgatou. Uma vez que eu disse, no começo do meu casamento, eu vou me separar. Começo não, 4 anos de casamento. Eu na igreja, 4 anos, a mulher não queria acompanhar, aquela tribulação, e eu, daquele jeito, cheguei em casa, falei para Deus, Deus, eu vou me separar. Eu entendo que é o melhor caminho, é um jogo desigual, não acompanho nada, assim, assado, critique, babá. Fiquei andando pelas ruas da cidade, cheguei em casa, dobrei o meu joelho, Senhor, eu preciso das tuas respostas, porque eu não quero fugir da tua vontade. E continuei lendo a Bíblia, aonde eu estava, e em Mateus, se não me engano, no capítulo 2, versículo 1, diz bem assim: José, despertando do sono, recebeu a sua esposa, como o Senhor havia falado. Recebeu a sua. Eu entendi, um negócio que você sempre passa, que você não dá bola, mas José estava passando por um momento confuso, de tribulação extrema, um momento em que ele entendia que a melhor coisa era se separar. Mas o Senhor veio e falou com ele sobre um grande projeto na vida deles. Deus deu sonho, e ele, despertando do sono, recebeu a sua esposa. Isso é muito mais profundo que isso, mas é o alimento que você precisa para aquele dia. Uma vez, eu achei interessante que um pastor falou, relatou, que uma pessoa chegou para ele e falou bem assim: pastor, o que adianta eu ficar indo nos cultos? Eu não lembro o que foi pregado domingo retrasado. E o pastor respondeu: você lembra o que você almoçou há um mês atrás, naquele domingo? Não, eu não lembro. Mas você almoçou o que você precisava para aquele dia, para você ficar forte naquele dia. Cada vez que você vai num culto, você recebe a palavra que você precisa para você se fortalecer para aquele dia. E quando você fica sem cultuar a Deus, você vai perdendo a tua visão, você vai desanimando. Assim como uma pessoa que fica sem comer, ela vai ficando tonta, anêmica, vai enfraquecendo, vai baixando a pressão, vai perdendo as suas defesas, vai perdendo o seu ânimo, não é? Mas a palavra de Deus é o ativador do nosso ânimo. Deus fala com a gente. Eu lembro uma vez que eu estava muito pressionado, porque se tem algo que é cravado dentro de mim, é a palavra não abandone. Não largue o osso, não abandone ninguém. E por várias vezes pessoas vão me abandonar, e já me abandonaram, prometem e abandonam, e várias coisas. Só que teve um caso específico, eu insisti por 7 anos ali, e eu não entendi o porquê. E Deus veio e ministrou sobre mim, na mensagem em que a nuvem de Israel, ela levantava, ela saía, e o povo de Israel arrumava o acampamento e seguia a nuvem, que era a presença de Deus. E Deus falou comigo: não há lógica em você permanecer num deserto sem a presença de Deus. Nem eu estou mais ali nessa situação. Por que você está insistindo? Você precisa ser direcionado pela palavra de Deus e confortado por isso, e também desafiado por isso. Entenda isso, meu irmão, entenda. Isso vai fazer diferença na tua vida, tá bom? Uma pessoa sem a palavra de Deus, ela vai estar do jeito que Satanás quer, no escuro. Salmo 119, verso 105 diz ali o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então uma pessoa sem a palavra de Deus atualizada, é uma pessoa que ela fica no escuro, diante das situações da sua vida.
Tudo que Satanás quer é isso aí, porque Satanás é o príncipe do quê? Das trevas. Ele habita e ele governa na ignorância. E aí, meu irmão, uma pessoa no escuro, ela vai ficar se ralando. Uma pessoa no escuro, ela não encontra saída. Uma pessoa no escuro fica ansiosa. Uma pessoa no escuro fica com sensações terríveis. Eu não sei se você já esteve num momento assim na tua vida, um breu total, ou numa situação na tua vida em que você ficou ansioso, extremamente ansioso, e se ralava. De que forma que você se ralava? Enchia o nariz de pinga. Se ralava de que jeito? Brigava com todo mundo. Se ralava de que jeito? Pedia conta de algo que você ganhava bem, abandonava a empresa. Se ralando no escuro, abandonava as pessoas que te amam, ofendia as pessoas que te amam, totalmente no escuro. Meu irmão, sem a palavra de Deus, você fica sozinho no meio de um deserto. Você perde a tua casa, a tua vida, a tua salvação. Quarto ponto, motivador do ânimo: uma vida voltada para Deus. Uma vida voltada para Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, isso é, seja machucado, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha, por que nós não podemos desanimar? Por que eu não posso me dar ao luxo de desanimar? Se eu estiver voltado para Deus, sempre esperarei algo melhor, mesmo que o cenário seja o pior. E sabe quem que escreveu isso? O apóstolo Paulo, que sofreu chibatadas, traições, rejeições, perseguições, tentativa de homicídio, solidão, fuga, percas de título, percas de honras humanas, e que mesmo assim ele disse: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Como ele escreveu Filipenses, que é a carta da alegria. Eu quero lembrar alguém aqui que se afastou da salvação. Eu quero lembrar alguém aqui que está todo dia, quando você abre os olhos pela manhã, você pensa: tenho que encarar tudo isso de novo. Ou que acorda na madrugada e pensa: por que esse dia não amanhece de uma vez? E quando o dia amanhece, pensa: por que não vem o anoitecer de novo? Que desânimo é esse? Esse desânimo é uma denúncia que você está distante de Deus, dessa palavra, dessa fé, distante de ser cheio do Espírito Santo como deveria. Eu quero lembrar alguém que se afastou de tudo isso, alguém que tem muito do mundo e dos valores do mundo ainda dentro de si, alguém que mesmo no ativismo religioso está desenfreado em tristeza, cansado da vida, disfarçado com sorrisos, disfarçado com piadas, alguém que não tem nenhum entusiasmo mais, somente tem obrigações, alguém que foi intoxicado com as próprias e constantes reclamações da vida, intoxicado pelos maiores venenos através da sua própria língua, onde Jesus falou que o mal não é o que entra pela boca, mas o mal entra por aquilo que sai pela boca, porque é um tapete estendido para Satanás entrar. Alguém convencido pelo próprio discurso que é infeliz, alguém que está morrendo espiritualmente, mesmo dentro dos templos, que tem apresentado orgulho em vez de fé, e confunde orgulho com fé. Eu já conheci muitas pessoas, muitas mesmo, que querem fazer coisas espetaculares e dizem que é por fé. Não é por fé, é por orgulho. Porque o fé não é baseado na fé, fé é baseada na palavra de Deus. E a pessoa vai lá e fala: eis que a partir de hoje farei 1000 dias de monte de oração. Tem problema fazer? Não, desde que tenha uma direção de Deus.
Mas eu lembro de um rapazinho que fez 1000 dias de monte de oração. Dá 3 anos, todos os dias subindo ao monte. Passou isso, deu 4 meses, ele estava desviado. Eu conheci pessoas que falaram assim: eu vou fazer 3 dias de jejum geral, nem de água, nem de comida. E fez. Vou fazer 5 dias. Fez. Na outra semana, estava tombado nas drogas de novo. Porque nas decisões mais simples da vida, quem impera é o orgulho. Aí, eu vou dar a minha casa no altar. E não teve nada com relação à fé. Teve com relação ao orgulho. Mas não foi nada baseado num convite de Deus ou um desafio de Deus. E aí depois se amargura da mesma altura e culpa todo mundo, culpa a Bíblia, culpa a fé, culpa todo mundo, porque confunde fé com orgulho. Fé com orgulho. Não, eu não vou perdoar. E acha que isso é fé também. Meu irmão, alguém que tem apresentado orgulho ao invés de fé, intrigas ao invés de comunhão. E essa palavra está te ajudando a se situar. Se você se identificou com essa mensagem, se algo que eu disse aqui pareceu pouco estudado no campo psicológico, porque eu falei de fé, porque eu falei de Espírito Santo, porque eu falei sobre vontade de Deus, eu convido você a ser semeado no lugar certo. A semente da mostarda, ela é uma das menores sementes. Mas se ela for semeada em um chão fértil, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai se tornar uma das maiores hortaliças. Como é que está a tua vida, teu ânimo? O pouco que você tem de ânimo, se você colocar esse pouco que você tem de ânimo na palavra de Deus, se você colocar o pouco que você tem de ânimo numa busca por Deus, se você colocar o pouco que você tem, você vai ver o tamanho que vai ficar a tua fé, você vai ver o tamanho dos frutos, a quantidade de frutos que haverá na sua vida. Deixe Jesus remoldar as tuas forças, deixa Jesus ressignificar as tuas confissões, deixa Jesus ser o descanso para você, quando as tribulações vierem perturbar você. Eu quero orar por você que confessa estar tendo expectativas da forma errada, que não encontra mais entusiasmo, que está com a alma doente e que precisa ter uma vida mais voltada para Deus em novidade de busca. Porque Deus sempre prepara uma novidade para mim e para você. E talvez hoje eu preguei para alguém que está vivendo um tédio na fé. Não tem mais empolgação. Tem um tédio somente. E tudo desfoca você do ânimo. Tudo desfoca você do ânimo. Tudo desfoca você das confissões do Evangelho. Tudo é motivo para você não se envolver mais com a palavra de Deus. Tudo é motivo para você ter a desculpa de não descer as águas do batismo, de não participar de um grupo de estudo, de não se envolver no ministério como deveria. Sempre coloca para depois, sempre joga a culpa nas pessoas, sempre joga a culpa no lugar, mas na verdade é essa conexão com Deus que está fraca. Porque a pessoa que está ligada com Deus, ela cria o ambiente. A pessoa que está ligada com Deus, ela assume um desafio, porque o Espírito Santo habita nela. Isso é, no meio do caos, o Espírito Santo se movia. Deus disse que haja luz, e houve luz. Deus fez separação entre os céus e a terra, isso é, Deus organizou. Você acha que um cristão, que Deus colocou como luz do mundo, vai ser colocado no meio de lâmpadas? Vai fazer diferença no meio de lâmpadas? É quando o céu está escuro que as estrelas brilham. É no meio de desafios que Deus vai colocar um cristão, para que seja referência. Só que não é ele que é referência. A lâmpada não tem luz em si mesma, ela é um canal. A energia vem de outro lugar, e ela vem dos céus.
E Deus está chamando você para ser esse canal. Só que talvez você está muito entulhado de coisa ainda, não é? Entulhado. Para finalizar, uma vez eu ouvi um pastor, eu estava numa oração de monte, ali perto do Passaúna, e um pastor que ele era responsável por 16 igrejas. Passou algum tempo, ele não era responsável por igreja nenhuma mais. Situações e mais situações. Mas eu nunca esqueci da palavra do pastor Jimenez, quando ele chegou e ele falou que o cristão, ele é como um bambu. Ele está vivendo naquele lugar, plantado nesse mundo. Chega o Senhor e corta as raízes dele desse mundo. Pega ele e leva ele para onde ele quer. Está pronto? Não. Ele começa a tirar todos os galhos daquele cristão. Dói, e dói muito. Em seguida, está pronto já? Não. Ele pega aquele bambu e ele corta no meio. E você pensa, agora está bom, né, Senhor? O que resta de mim? Está bom? Não. Ele vai tirando todos aqueles nós ali. Tá bom? Ainda não. Ele vai lixar aquele bambu por dentro. E aí somente assim, aquele bambu está pronto para trazer água lá de cima para as pessoas beberem aqui. Talvez você está cheio de nó ainda, cheio de galho. Talvez você está plantado, muito enraizado aqui ainda. Talvez, meu irmão, você está cheio de coisas internas que atropelam ou não deixam a água lá do céu chegar. Porque a Bíblia diz, aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água da vida. Você é essa pessoa. E Deus semeou você em um lugar para trazer água lá de cima para as pessoas beberem aqui. Dentro da tua família, aonde você trabalha, na situação em que você se encontra. Deus quer te usar, mas Ele quer que você se ligue a Ele. Ele quer que você tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se você seguir os passos dele, como diz Isaías 53, pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, se nós o seguirmos, podemos ser sarados. Se coloque em pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu peito. Eu quero orar por você e eu quero que você apresente as suas questões para Deus. E eu quero que você assuma compromissos de apego com Deus nesse momento. Poderoso, santo Deus, maravilhoso, amigo fiel de todas as horas, eu quero nesse momento entregar nas tuas mãos todos os motivos de desânimo em que essas pessoas têm declarado, os motivos de desânimo que essas pessoas têm para que não continue uma vida saudável. E eu quero que diante do Senhor, o Senhor converta isso nos corações, converta os sentimentos, converta oh meu Deus, o convencimento, converta, Pai, as escolhas, converta a Tua palavra nesse coração, converta, Pai, o destino dessas palavras, converta esses passos, essa ligação, no nome de Jesus Cristo. Eu estou pedindo ao Senhor esta grande graça, essa verdadeira revolução nesta vida, para que haja um ânimo do céu, uma fé que muda resultados, a Tua palavra que encontra um chão fértil para crescer, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do Senhor, a tal ponto de transbordar e curar outra vida, alguém que tem uma ligação contigo, o qual a Tua vontade, ela seja clara. Assim, meu Deus, eu peço mais esta vitória a esta vida, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Deus é bom e fiel. Vamos aplaudir a Jesus Cristo.